Graça e a paz de Cristo esteja com todos nós. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 8. Leremos do 27 ao 30. Já hoje estou utilizando a revista e atualizada, então a ARA. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8. A princípio, versículos 27 a 30. Vamos ler. Mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve no céu, lugar da tua habitação. Ouve e perdoa. Vamos orar mais uma vez. Glorioso Deus e Pai, estamos perante a tua palavra, confiados somente em ti, dependentes exclusivamente do teu Santo Espírito. Ó Pai, nos capacite a meditarmos na tua palavra, a compreendermos as tuas escrituras e nos curvarmos perante a tua revelação. Mostra-nos a tua verdade e nos curvemos a ela, que ela nos liberte, que ela verdadeiramente nos salve, nos livre, que ela seja o nosso louvor e a nossa adoração, que essa verdade seja Cristo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, como título dessa mensagem, onde Deus nos ouve. Onde Deus nos ouve. Bom, só para fazermos uma ilustração inicial, estive pensando sobre essa questão de lugar onde ser ouvido e das minhas referências próximas. Eu assisti um tempo atrás, apesar de ser muito antigo o filme, um clássico. Muitos críticos do cinema aí elogiam como um dos melhores, assim, nas listas. Mas é um filme bem antigo para quem for assistir, mas uma boa obra, O Mágico de Oz. Não sei se os irmãos já assistiram aquela obra clássica de O Mágico de Oz. Mas é um filme baseado em um livro, uma das várias tentativas, né, de basear-se num livro. Neste livro, O Mágico de Oz, mesmo nome. E este filme em si mostra uma garota que queria voltar para casa. Indicaram para ela procurar um mágico grande e poderoso, segundo o filme, esse mágico de Oz. Então ela teria que ir até esse mágico. A história do filme é esse percurso dela indo até o mágico para fazer o pedido. Mas no caminho ela conhece outras pessoas que também têm pedidos ao mágico. Então, no total, eles ficam em 4 personagens principais que vão até a cidade do mágico, vão até o castelo, o palácio do mágico, para conseguir lá fazer o pedido para o mágico. Então, estamos falando que na cidade, na casa dele, na habitação dele, no palácio dele, ele os ouviria. Nessa mesma ideia de ter que ir até algum lugar para fazer o pedido a quem pode te atender, é esta a ideia que está sendo
bem presente aqui na oração de Salomão, no texto que nós vamos trabalhar essa noite. Só que muito mais importante do que alguns personagens irem até um suposto mágico que atenderia, nós estamos falando de um povo que iria voltar os seus pedidos para o intermédio de um lugar. E este lugar seria o templo. E Deus ouviria o seu povo de lá. Nas orações, neste lugar, Deus ouviria o seu povo. Então, existiu um lugar especial onde Deus ouvia o seu povo. Para nós entendermos um pouco mais desse texto, entendermos o que é este lugar, primeiro, nós estamos falando aqui da consagração do templo. Esse templo de Jerusalém, esse templo do povo de Israel, onde Salomão está orando em consagração do templo a Deus e orando pelo intermédio do templo para as orações do povo de Israel. Então, há várias petições que Salomão faz ao longo desse texto. Exemplo, do versículo 30 até o versículo 51, é um longo texto, ele vai num mesmo padrão, pedindo que este templo seja o intermédio, que este templo seja o lugar onde Deus ouve o seu povo, um ponto de contato entre o povo e o seu clamor e Deus. Sendo assim, ele fala quando e descreve uma situação. Quando o povo pecar, quando o povo perder uma guerra, quando o povo estiver passando fome. Ele descreve uma situação. O povo orar neste lugar ou voltado para este lugar, atende essa oração. Essa é a ideia da oração inteira de Salomão. Então, em meio a qualquer situação que seja, por intermédio do templo, Deus ouça o seu povo. Este é o clamor de Salomão. Então, tem vários pedidos que ele faz. Ele pede por perdão no versículo 30. Nos versículos 31 e 32, ele clama por justiça. Versículos 33 e 34, ele clama por perdão e retorno à terra. Ele clama no 35 e no 36 por perdão e chuva para as colheitas dessa terra. Nos versículos 37 a 40, perdão e justiça. Nos versículos 41 a 43, ele clama para atender os pedidos desse povo. No versículo 44 e 45, para defender a sua causa. E nos versículos 46 a 51, defender a sua causa, perdoar e fazer com que o inimigo tenha misericórdia. Esse último, falando da hipótese já deles serem levados e arrastados de sua terra para uma terra desconhecida. Ele já está falando, se o povo desta terra desconhecida, em direção ao templo, clamar, ouve e traga-os de volta. Faz aqueles que dominaram eles terem misericórdia deles e deixarem eles voltar. E isso vai se tornar verdade. E esse pedido será ouvido por Deus. E o exemplo, talvez melhor disso, seria Daniel, que numa janela voltada para Jerusalém, orava 3 vezes ao dia e tem o registro de uma oração em perdão pelos pecados do seu povo, o próprio Daniel. Pois bem, nós vamos organizar aqui para entender um pouco, meditar um pouco sobre este lugar no qual Deus ouve o seu povo, em 2 pontos apenas. Então, primeiro deles, um templo para Deus habitar. Essa é a ideia do texto, um templo para Deus habitar. Então, vamos ler de novo 1 Reis 8, 29. 1 Reis 8, 29 diz: para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, este lugar, do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Então, o pedido dele, para que os teus olhos estejam abertos, ou seja, para que seja atento, Deus seja atento naquele lugar. Naquele lugar. Então, aquele lugar onde o nome dele está,
para que ele ouça a oração de quem fizer a oração naquele lugar. Então, um lugar onde os olhos estão abertos, um lugar onde o nome do Senhor estaria, um lugar onde Deus ouviria a oração do servo. Este lugar representa a habitação de Deus em meio ao seu povo, onde Deus reside, habita, mora, é uma casa de Deus no meio do seu povo. Então, obviamente, aqui não é uma habitação literal, mas cômodo que seria, não é uma habitação literal, pois não há como nada na criação abranger Deus. E o próprio Salomão estava ciente disso, como lemos no versículo 27. Mas, de fato, habitaria Deus na terra? Tem como Deus habitar na terra? Pode toda a terra abranger Deus? Não, não tem como. E ele fala, o céu ou o céu dos céus, ainda assim, não podem conter Deus. A criação não pode conter Deus. É impossível. Imaginem um filho, em homenagem ao seu pai, desenha uma casa num pequeno papel, assim, como se fosse um tamanho de um post-it, faz a casa e fala, pai, fiz uma casa para você morar. É muito mais possível que você more na casa do post-it do que Deus more em uma casa no nosso mundo. Não há como conter o nosso imenso Deus em uma residência neste mundo. Mas existe uma ideia que Deus usa aqui nesse texto, que Deus usa em toda a Escritura de habitação para nos ensinar, para que nós entendamos a sua habitação. Não teria como ele ensinar, um Deus que está em todos os lugares, ensinar como ele está especialmente com o povo, a não ser que ele visualmente mostrasse como ele estaria com o povo. Então, Deus quis este conceito de habitação, de casa, para nos ensinar algumas lições importantes. E isso não vem do templo, vem antes do templo. Quando este povo foi escolhido como povo de Deus, cresceu no Egito, foi tirado do Egito com mão forte de Deus, Deus legou a este povo uma lei para ser o seu povo. E nessa lei também falava sobre a habitação de Deus em meio a esse povo. Então, vejam em Êxodo 25. Êxodo 25, versículo 8 diz: E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Então já era previsto, desde a entrega da lei, junto ali no enredo dos 10 mandamentos, tem várias outras leis, várias outras organizações do povo, e dentro dessas organizações, uma em específico, a do tabernáculo, do santuário, onde seria a figura da habitação de Deus em meio àquele povo de Israel. Então Deus mostraria sua presença ao morar no meio do povo. O lugar serviria para encontro. Em algumas versões, mostra uma tenda de congregação ou uma tenda do encontro, onde o povo se encontraria com Deus. É por isso que eles vão até lá para adorar, eles vão até lá para oferecer sacrifícios a esse Deus e pedir e clamar a esse Deus. É essa tenda, esse local de contato, de congregação, de encontro. Este é o local e Deus escolheu um local na terra para simbolizar a sua habitação com o seu povo. Enquanto este povo ainda, sem chegar na terra prometida, peregrinava pelo deserto, daria para fazer uma casa fixa? Não, porque eles viajavam. Então, foi organizado um tabernáculo, ou seja, tabernáculo significa casa, significa habitação. Então, foi feita uma habitação para Deus, que era uma tenda, que dava para se recolher tudo e levar junto em viagem, sempre. Sendo assim, Deus viajava no meio do seu povo. Deus estava com o seu povo. Êxodo 40, de 33 até o 38. Êxodo 40, 33 a 38 diz: Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Tudo que Deus tinha mandado foi construído. Terminaram a obra. Versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A glória do Senhor encheu o tabernáculo.
Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até ao dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Então, o próprio Deus habitava com o seu povo, e visualmente mostrava que estava presente com esse povo. Não haja dúvida entre nós que o nosso Deus está em todos os lugares. Deus não estava presente apenas com o povo de Israel, mas estava especialmente com o povo de Israel. Então nós temos aqui um símbolo máximo em toda a terra, único, neste momento, único, que é o tabernáculo. Então, o povo caminhou pelo deserto e chegou na terra de Canaã, e vocês veem nos livros aí de Juiz, de Josué, esse povo se estabelecendo nessa terra, chegando, invadindo, lutando, se estabelecendo naquela terra, e o povo, então, estabelecido, o povo todo podendo ter suas casas, sua residência fixa naquela terra. Não havia mais necessidade de tendas desmontáveis, mas ainda era uma tenda. Ainda não tinha uma casa fixa, a habitação de Deus em meio ao povo, simbolizada principalmente na Arca da Aliança. Então, alguém desejou construir. Segundo livro de Samuel 7. Segundo Samuel 7, 1 e 2, Davi, o rei Davi, diz o seguinte, segundo Samuel 7, 1 e 2. Sucedeu que, habitando o rei em sua própria casa, quando ele percebeu, eu tenho um palácio, eu tenho uma habitação como rei, e o sumo rei, e o rei dos reis? Então ele, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em uma casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Deus tinha mandado fazer uma tenda, mas Davi comparou com a sua casa e falou: como que eu posso morar num palácio, eu ter a minha própria casa nessa terra que nós já habitamos, e eu tenho minha habitação fixa, e temos uma tenda como habitação de Deus? Então, segundo Samuel 7 ainda, versículos 12 e 13, na resposta que Natã recebe de Deus e repassa para Davi, ele diz o seguinte, versículos 12 e 13: quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa em meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Então nós vemos aqui, muito especialmente, duas casas sendo vinculadas nesse texto: a casa de Davi e a casa de Deus. Então Davi, por habitar já em casa, ele quer, obviamente, construir uma casa para Deus. E Deus falando: não, outro de sua casa construirá a minha casa. Então, estamos unindo aqui as casas. Estamos falando que alguém da casa de Davi construirá uma casa para Deus. Tudo vinculado a isso. Então, sendo assim, esse descendente construiria, edificaria uma casa, a casa de Deus, e Deus estabeleceria o seu reino para sempre. Pois bem, Salomão, filho de Davi, construindo o templo, terminou também a obra da construção. Está lá em 1 Reis 7. Então, 1 Reis 7, versículo 51, o último do capítulo 7. Assim, se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então, trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia deixado. Acho que eu cortei aqui, só um momento. 2 Reis 7, 51. Seu pai havia dedicado a prata, o ouro e os utensílios, ele os pôs entre os tesouros da casa do Senhor.
Então, semelhante ao término do tabernáculo, o local também, logo após o término, a dedicação, se encheu da glória de Deus. Então, voltando para 1 Reis 8, agora 10 e 11. 1 Reis 8, 10 e 11 diz: Tendo o sacerdote saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. A mesmo molde que foi feito lá com o tabernáculo concluído, dedicado, o tabernáculo também se encheu da glória do Senhor. Aqui, para simbolizar essa presença de Deus com o seu povo, também o templo feito, agora uma casa fixa, não mais uma tenda móvel. Essa casa fixa dedicada encheu-se da glória do Senhor. Neste momento em que essa casa está cheia da glória do Senhor, sendo dedicada ao Senhor, e o povo ali vislumbrando essa glória de Deus que habita no meio desse povo, é feita essa oração. É feita uma oração de Salomão, clamando a Deus: neste lugar, ouve o teu povo. Neste lugar, ouça, Deus, o teu povo. Este é o local onde Deus está com o povo. Se o povo pecar e orar ali, Deus ouve e perdoa. Se o povo estiver com problemas e orar ali, Deus ouve e socorre. Por exemplo, se a gente pegar outro trecho dessa mesma oração, que nós lemos aqui com o irmão Flávio, 1 Reis 8, 38 e 39, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para o rumo desta casa. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. Pois bem, nessa ideia de orar e o vínculo da oração ser ouvida no templo, a oração ser ouvida no templo, veja o salmista em Salmo 18. Então, nessa mesma ideia, veja Salmo 18, 6, que diz: Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Ou mesmo, na história conhecidíssima por todos vocês, do profeta Jonas. Jonas 2, 7, como parte da oração. Lá nas entranhas do grande peixe, Jonas diz em Jonas 2, 7. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Sempre a habitação de Deus voltada à oração e o lugar onde Deus ouve a oração. A humanidade, que foi criada por Deus, com aquilo que seria um santuário, um primeiro templo, que seria o Jardim do Éden, na comunhão, o povo pecou, Adão pecou. O pecado nosso nos afastou de Deus e nos removeu do santuário, da comunhão com Deus, da oração que é chegada a Deus, do contato, do encontro com Deus. Nosso pecado nos afastou. Deus decidiu, por sua graça e misericórdia, entre homens afastados, aproximar um povo. Deus escolheu separar para si um povo. E ele decidiu, por graça, conduzir este povo, habitar no meio desse povo. E é onde Deus habita, o seu santo templo, o lugar onde ele nos ouve. Porém, como todos sabem, onde está esse templo hoje? Eu fiz uma imagem até, isso é por inteligência artificial, não é um rapaz real que está lá na imagem, mas uma imagem do Muro das Lamentações. Já ouviram falar do Muro das Lamentações em Israel? É simplesmente uma única parte que sobrou depois da destruição. Esse templo está destruído. Este templo está destruído. Pelo pecado do povo de Deus, esse templo foi destruído.
Eu sei que há quem ainda insiste em aguardar um novo templo, novas pedras juntadas e dedicadas a Deus. Mas a Bíblia tem algo muito melhor para nós, mas muito melhor para nós, muito superior. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Este é o lugar onde Deus sempre nos ouviu. Então, como segundo ponto, o verdadeiro templo e habitação. O verdadeiro. Nós temos um templo onde Deus habita, um templo para Deus habitar, mas nós temos um verdadeiro templo e habitação, dos quais esse templo que foi construído e destruído era apenas uma sombra. Era apenas uma profecia, um prenúncio. E nós temos a verdadeira imagem, Cristo. Nós podemos ver isso em Mateus 12. Mateus 12, 6. Jesus se compara com o templo dizendo, em Mateus 12, 6, eu lhes digo que aqui está o que é maior que o templo. Aquele que é maior que o templo. Isso escandaliza muitos judeus, falando uma pessoa, um profeta, um mestre, falando que é maior do que a habitação de Deus conosco. Jesus estava com toda a consciência e toda a sabedoria, sabendo e sendo a própria verdade, anunciando, sim, eu sou maior que o templo. Nós sabemos plenamente que o templo em si não continha literalmente a Deus. Salomão sabia. Porém, Deus decidiu habitar pessoalmente conosco. Sim, Deus, completamente Deus, veio habitar conosco. Veio tabernacular conosco. Veio morar entre nós. Uma plena e perfeita habitação de Deus. E isso já havia sido prometido. Se você notar nas promessas de restauração do templo, Isaías 2:2 não poderia estar falando apenas de pedras. Isaías 2:2. Nos últimos dias, mesma terminologia que Jesus fala nos nossos tempos agora. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal. Será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Um templo ainda sendo prometido, onde todos aprenderiam e todas as nações seriam chamadas a este templo, ou a este que é maior do que o templo. Ainda em Ageu 2:9, diz: a glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz. Neste novo templo, estabelecerei a paz. É no templo que está destruído pelos romanos que Deus estabeleceu a paz? É em pedras? Jamais. Estamos falando do próprio Jesus Cristo. Jesus é maior que o templo. Ele é a habitação. Ele é o verdadeiro templo e casa de Deus. O próprio Deus encarnado e habitando entre nós. Tal como o tabernáculo e o templo, a glória de Deus também está nele. Nós vemos isso. 1 João 1,14. Maravilhoso 1 João 1,14 diz: e o Verbo, o próprio Deus, o Verbo, a palavra eterna, o Verbo se fez carne e habitou. E habitou entre nós. Aquilo que significa tabernáculo, habitação. Ele tabernaculou entre nós. Ele é a própria habitação, cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória. Tem outro lugar onde os nossos olhos podem olhar e ver a completa glória de Deus? Tem outros lugares nesse mundo onde você pode ver completamente a glória do unigênito do Pai?
somente olhando para Cristo. Então, se nós vimos na dedicação do tabernáculo a glória encher, se nós vimos na dedicação do templo a glória encher, nós vemos em Cristo a própria e completa glória de Deus. Jesus é a habitação de Deus para conosco. Deus habitou entre nós, vimos a sua glória. O lugar onde Deus habita, em Cristo. O lugar onde Deus nos ouve, em Cristo. O lugar onde vamos adorar a Deus, em Cristo. O lugar onde Deus perdoa, em Cristo. Onde Deus resgata o seu povo, em Cristo. Lugar cheio da glória de Deus, em Cristo. Descendente de Davi que construiria uma habitação, Cristo. Reino eterno, somente de Cristo. Tudo aponta para Cristo. Cristo é o pleno, completo e perfeito cumprimento das promessas de Deus. É por meio de Cristo e somente em Cristo. Deus nos ouve em Cristo, Ele é o perfeito templo. No verso 30, se a gente voltar a 1 Reis 8, 30, Deus nos ouve em Cristo. Se você fizer uma leitura com essa revelação que nós temos completa hoje, entender do que ele está falando aqui, ou o que o templo prenunciava, podemos sugerir uma leitura assim: ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem em Cristo. Quando orarem em Cristo. Ouve no céu, lugar da tua habitação. Ouve e perdoa. Aquele que ora em nome de Jesus é perdoado. Isso que o templo queria nos mostrar. O templo nos mostrava Cristo. Porém, assim como o antigo templo de Israel, a habitação de Deus conosco também foi destruída. A habitação de Deus conosco, o Emanuel, essa habitação também foi destruída. Jesus já havia avisado isso. João 2, 19 a 22. João 2, 19 a 22 diz: Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Deus. Então, Jesus disse: destrua esse santuário, eu reconstruirei ele em 3 dias. O povo realmente não entendeu. Mas este santuário foi destruído, foi esmagado. E também foi por causa dos pecados do povo. Por causa do meu pecado. Por causa dos pecados de vocês aqui presentes, que este templo foi destruído. Nós destruímos o templo. Nós destruímos o templo. Os nossos pecados destruíram o verdadeiro santuário de Deus, a verdadeira habitação de Deus. O meu pecado o fez ser destruído e esmagado naquela cruz. É sobre isso que nós lembramos nessa semana, no calendário litúrgico, principalmente, mas não exclusivamente católico, no qual nós seguimos. Eu não sei até hoje se a gente segue, se abraça o calendário litúrgico, fica no meio termo, né? Mas, nesse calendário litúrgico, nós estamos na Semana Santa. Então, nós já vimos aí, para quem esteve aí de manhã, viu aqueles carros aí na frente, o pessoal já passa com ramos, porque simboliza, eles relembram da entrada triunfal. A última semana começa com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e o povo com as suas folhas de palmeira, saudando e cantando hosanas, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Pois bem, o que terá mais para frente? Daí nós teremos ainda a comemoração da morte e da ressurreição de Cristo. Aqui, em culto, nós faremos às 6 horas da manhã do domingo. Então, diferente dos outros domingos, nós não teremos EBD às 9 horas. Às 9 horas, se você esquecer, vir aqui às 9, poderá cumprimentar os irmãos e eles irem embora e aí você pede a chave e fica aqui. Mas os irmãos estarão indo embora. Às 6 horas da manhã, no romper da manhã,
nós estaremos celebrando que Cristo vive. Este que foi entregue à destruição por causa do seu pecado, ele ressurgiu por causa da sua vida, para te dar vida, para te reconstruir juntamente com ele. Jesus ressuscitou e nós estaremos aqui bradando que Cristo vive. Que este templo, o único verdadeiro templo, a única verdadeira e plena habitação de Deus, está completamente inteira. Está ressurgida da morte, Jesus Cristo. E nós temos certeza que Deus nos ouve em Cristo. Em Cristo. Temos certeza de perdão somente por causa deste templo destruído e reconstruído pelo poder de Deus. Esse Jesus, perfeita habitação de Deus entre nós, voltará um dia. E nós teremos acesso a essa habitação completa, física e visível. Apocalipse 21, 3. Apocalipse 21, 3 diz: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. O tabernáculo é ele, Jesus Cristo. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. O símbolo de que Deus está conosco. O símbolo de que Deus vive no meio de nós. O símbolo disso tudo, que foi antigamente o templo, agora está não mais em símbolos, mas na realidade de Cristo em nós. Não haverá nunca mais, a partir deste acesso nosso a Deus, no consumar dos tempos, no último dia, no dia de Cristo, não haverá mais templo. Isso é o que Apocalipse 21, 22 diz. Apocalipse 21, 22 diz: não vi templo algum na cidade, a cidade dos céus, a Jerusalém celeste, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Nosso templo é o Cordeiro. E convido todos nessa semana a ficarem meditando nisso. Quantos nossos pecados levaram Jesus à cruz para pagar os nossos pecados e ser erigido novamente. Reerguer-se e vivo está pelo poder de Deus e para a nossa salvação. Por enquanto não acessamos essa completa física, visível, palpável hora onde estaremos com Cristo, desde já estamos com Cristo, em espírito e em verdade. Por enquanto, o templo que nós temos, qual é? Este prédio é o templo que nós temos? Já viram aqui, encheu de glória, e nós dedicamos, e é essa a habitação de Deus? Onde Deus habita com o seu povo, senão no seu povo? No seu povo. Nós somos o templo de Deus. É para isso que Jesus ressuscitou e habita em nós, para que nós tenhamos em nós essa nova característica, chamados de templo, não sozinhos, mas como um todo, como um povo, nós o templo de Deus. Então, Jesus habitando em você, Deus te ouve. Jesus em nós, Deus nos ouve. Não precisamos ir em qualquer lugar deste mundo específico, basta nós orarmos em Cristo. Em Cristo, Deus nos ouve. Você não precisa de qualquer outro lugar. Você precisa estar em Cristo e fará parte desse santuário, como diz em 2 Coríntios 6,16, que diz que acordo há, segunda Epístola de Paulo aos Coríntios 6,16, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Como é lindo ver a igreja se levantando e cantando: somos o teu povo.
Isso não é algo que vocês inventaram, isso é uma revelação bíblica de todo aquele que está em Cristo. E é somente em Cristo que nos reunimos como povo, e nós sendo o santuário, nós sendo o lugar de adoração a Deus, de oração e de Deus propício a nos ouvir. Deus ouvindo o seu povo, pelo sangue que nos remiu, pela morte que nos uniu, pelo amor e perdão que há em Cristo, o povo de Deus vive e Deus vive em meio ao povo de Deus. Deus está aqui. Deus está entre nós. Por Cristo vivemos. Ele é nosso Deus e nós somos o seu povo. Ele vive em nós e nós somos templo de Deus. E como em 1 Pedro 2,5, 1 Pedro 2,5, ele também nos ensina isso. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Aonde nós fazemos? Em Jesus. Estando em Jesus Cristo, nós somos edificados juntos como templo de Deus em Cristo. Nenhum de nós sozinho é templo. Sozinho. Só é tratada a igreja, o conjunto. Nós, igreja, reunião, adoração comunitária, povo de Deus, congregação, edificação, tudo coletivo. Mas também nenhum de nós sem Cristo é agradável ou aceitável a Deus. Só em Jesus. Concluindo, então, só há um lugar de encontro entre Deus e os homens. Um único caminho, um único mediador, Jesus. Isso é confirmado em 2 versículos. João 14,6, que vocês conhecem de cor. João 14,6 diz: respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. 1 Timóteo 2,5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Para orar e ser atendido por Deus, onde você deve ir? Quem você deve procurar? Será que tem pessoas se ajuntando como pessoas que precisam de algo e procurando um lugar neste mundo onde Deus os ouve mais? Uma montanha em específico? Uma casa em específico? Um prédio voltado a isso? Será que estão perdendo tempo andando por aí, buscando ser atendidos, sem entender que não existe adoração se não for em Cristo? Não existe oração se não for em Cristo. Não existe habitação e casa de Deus se não em Cristo. A pergunta mais importante dessa noite é: você está em Cristo? Você está verdadeiramente em Cristo? É bem provável, é bem possível que nem todos que estão aqui estejam em Cristo. É possível que ninguém ainda, que todos tenham entendido, mas que um ainda não esteja verdadeiramente em Cristo, com Deus pronto a ouvir. Mas se o lugar onde Deus nos ouve é Cristo, ore, clame em Cristo, clame por perdão em Cristo, e Deus o ouvirá. Através dele, a bondade de Deus nos alcançou, através dele, a misericórdia nos segue. Nele, habitamos com Deus para sempre. Então, convido todos a ficarem de pé e lermos, a uma só voz, o Salmo 36, perdão, da onde eu tirei isso? Salmo 23, versículo 6. Salmo 23, 6, leiamos a uma só voz. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Pela bondade e misericórdia que somente o bom pastor oferece a nós, habitaremos com Deus para sempre. Vamos orar. Glorioso Deus, nós louvamos em Cristo. Nós exaltamos o teu nome em Cristo.
Não existe outro templo, outro santuário, não existe outro lugar de habitação de ti para conosco, senão em Cristo Jesus. E que nós possamos viver em Cristo, que nós possamos nos mover em Cristo, orar em Cristo e sermos ouvidos por ti. Essa é a nossa segurança. Tu nos ouve em Cristo Jesus. Tu nos atende em Cristo Jesus. Tu estás propício a nós em Cristo Jesus. Nós que éramos inimigos pelo nosso pecado, agora somos teus amigos através de Jesus. Ó Deus, tu aplacaste a tua ira, aplicando esta santa ira em Cristo, e através de Cristo, estando em Cristo, nós somos remidos, nós somos resgatados, salvos, e nós podemos olhar para Cristo e através de Cristo chegarmos a ti, ó Deus. E para toda eternidade habitaremos contigo, olhando para Cristo Jesus. Nos ouça e nos mantenha somente em Cristo. Que esta seja a nossa confiança e permanecemos para todo sempre no nosso Salvador Jesus. É em nome dele que oramos. Amém.